E aí, pelicanos, tranquilos? Bom, mais um episódio aí do Let's Dance Podcast. Só antes, um pequeno recado aí que o Gilson pediu para passar para vocês. Vai ter um link aqui na descrição. Ajudem o Gilson aí, o Ivan, o pessoal do Let's Dance Podcast na plataforma, o FN Network. Eles precisam ter visualização lá. Então, assim, clica nesse link da descrição aí que vai abrir aqui. E aí você dá o play, deixa uns segundinhos, ou você vem aqui e põe baixar, beleza? Vem aqui em cima nessa setinha aqui, ó, e dá um baixar aqui para contabilizar aí para eles mais visualização aqui e eles ganharam uma moral aí na plataforma, beleza? Então fica aí com o episódio que tá muito bom e até a próxima, valeu! And a good move. It'll be Zion on the hammer. Metu doesn't know it hit him there. Up against O'Neal. They'll get it to Brandon. Brandon with 2 on the clock for the win. Yes, Got sir! it! 2/10 of a second to go. Let's dance. Olá, nação pelicana! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o seu podcast brasileiro que fala da sua franquia favorita, o New Orleans Pelicans. Então hoje, né, voltamos aí, né, depois do draft, aí tem mais de, acho que já tem 3 meses já quase, né, foi em junho que a gente estava, passamos essas férias de verão aí, né, só vendo vídeo no Instagram, jogador treinando, se exercitando, jogando Euroliga, Americup, etc e tal, né? E agora já estamos voltando aqui para as nossas atividades, né? Então, para essa temporada que está começando agora, nós temos algumas mudanças, né? Então, o nosso grande parceiro aí, a Fambonanet, hoje não existe mais, né? Agora ele está numa nova direção. Agora ele é FN Network, né? Então você continua encontrando no mesmo local, mas só que vai ter algumas mudanças. Isso vai forçar também a gente a ter uma regularidade e a gente vai precisar ainda mais de vocês aí para que a gente, nessa nova fase aí, um pouco mais profissional, vamos dizer assim, manter essa regularidade, né? Então, para começar bem essa temporada, né? Estamos aqui com a equipe completa, né? E eu vou perguntar deles aqui como que foram essas férias. Fala, Ivanzinho, como é que foi essas férias aí, cara? Deu para descansar? Eu sei que você agora tá no ritmo marombeiro aí, que você quer ficar mais forte que o Jackson Reis. Conta pra gente aí. E aí, Gilson, e aí, galera? Cara, tava com saudade, viu? Tava com saudade de gravar podcast aqui com vocês. Agora aí a gente teve esse empurrãozinho, né, da FN Network, nossa nova parceira aí. Na verdade, sob nova direção, então algumas coisas mudaram. Como você falou, isso aí vai fazer a gente mudar um pouco a nossa cabeça aqui também. Vamos tentar trazer umas coisas, pelo menos, no mínimo, né, com uma maior periodicidade para vocês. Vamos tentar fazer uns upgrades aí também para dar uma melhorada. E aproveitei para descansar dentro do possível, como você disse aí. Estou agora me aventurando aí para academia no começo da manhã, fazendo a dieta do Zion, tentando ver se eu chego no tamanho dele. Mentira, isso aí não precisa. Mas é isso aí, tô tentando pelo menos aí ter um pouquinho mais de corpo, que o Jackson Reis já ia ajudar bastante. Tá certo, cara, é isso mesmo. A gente tem que focar na saúde, né? Porque às vezes chegar no tamanho do Zion é impossível pra gente, né? Cara, então aqui, né, o nosso outra ponta aqui, né, vamos dizer assim, da realidade, né? A pessoa mais pessimista que eu conheço, que é torcedora do Pelicans, Rafa Politi. E aí, Rafa, você que é o cara mais precarizado, com a agenda mais complexa aqui do nosso time, né? Você tem que trabalhar até meia-noite, a gente tem que pegar um horário aí na sua agenda. Fala aí como é que foi essas férias aí pra galera. Fala, Jussão, fala, Ivanzão. E aí, pessoal que tá ouvindo a gente aí, foram mini férias aí, né? Mas sempre tem os dramas aí da NBA, né? Tá melhor que muito seriado da Netflix aí, essa off-season da NBA aí, com várias trocas, os caras que
que tenta forçar uma troca, depois tenta trocar o técnico e o GM só para depois ficar quietinho na mesma e não mudar nada, né? Então, pelo menos a gente se divertiu vendo a desgraça dos outros, pelo menos uma vez, né? Não foi a nossa, porque a gente tá mais acostumada com o drama sendo Pelicans, né? E não nos outros. Então, nesse quesito foi legal aí. Mas, claro que nossa vida de pelicana é um pouquinho sofrida também, né? Tava vendo esses dias aí os ratings do NBA 2K23 aí, né? 2K23. Parece que o Herb Jones no jogo é destro e ele tem o mesmo rating de defesa do Devin Booker. Então, já vai vendo aí que vai ser... Novamente fomos desrespeitados aí, né? Mas faz parte, eu acho, né? Acho que o Herb Jones vai ter mais uma temporada aí se provando um pouquinho. Mas fora isso aí, tranquilão, cara. Férias foram tranquilonas. Foram super tranquilos também do lado do Pelicans, né, galera? Nós vamos falar aí bastante sobre o Pelicans, mas poucas movimentações e pouca bagunça do Careca aí, né? Pois é, pessoal, nessa nova fase, né? Então a gente, só para lembrar vocês, né? Onde que encontra a gente. Rafa, tu ainda lembra de onde que a gente encontra a gente? Para nossa audiência lembrar que a gente trabalha nesse projeto. Fala aí onde que encontra. Fala também aí pra gente o que dá pro pessoal aproveitar até o início da temporada. Lembro sim, Gilson, com certeza, né? Vocês encontram a gente no fumblenanet.com.br, né? Como o Gilson já falou, sob nova direção, as coisas vão melhorar aqui para o lado de todo mundo. Vocês podem encontrar a gente também aí em vários dispositivos, por exemplo, na Alexa, no Spotify, no Apple, não sei das quantas aí de música, em tudo que é lugar aí, agregadores no geral, onde vocês conseguirem encontrar podcast, vocês encontram a gente também no YouTube, né? No canal do João Nilson, a gente também está colocando aí, já faz um tempo, o nosso podcast lá. Um abração para ele também. E lá no Fambonanet, né? Que agora é FN Network, mas o endereço continua o mesmo ainda. E eu tô nesse exato momento no site aqui, porque tem muito podcast, tem muito artigo aqui, tem matérias, colunas, muita coisa sobre futebol americano, né? O Ivan acompanha bastante aí. Futebol americano voltou aí, né? O pessoal do Fantasy aí já tava meio contentão com o Cam Akers. Então, tem bastante coisa ali. Chega mais aí e dá uma olhadinha, porque tem bastante coisa não só de NBA, como também de hockey, tem de beisebol e tem, claro, como eu falei, NFL também. Isso aí, Rafa. Quase que eu te pego, hein? Achei que tu fosse esquecer, mas tá afiado. Ivanzinho, então, só pra dar aquela pitadinha aí, né? Falar que a gente tá na cidade de Nova Orleans, né? Faz um review rapidinho aí, né? Do que esperar do Saints aí, se esse ano o time vai, pelo menos, se classificar ou já vai ganhar a divisão. Faz um review rapidinho aí pra gente. Bom, pra vocês ficarem com gostinho de quero mais, geralmente, assim, o Saints geralmente dava mais alegria que os Pelicans, né? Esse ano já é um ano mais de reestruturação, mas ainda assim é um time competitivo que tende a brigar por uma vaga nos playoffs. Pode ser igual a temporada passada, que morra na praia antes de chegar à pós-temporada, mas pode ser que engrene um pouquinho e vá mais longe. Tem time para isso, na verdade, tem uma defesa muito boa, mas que não estreou muito bem, assim, né? Sofremos contra o precário Atlanta Falcons, maior rival do Saints, e que tá totalmente em reconstrução, mas time grande, brincadeira, o Saints não é tão grande, mas venceu mesmo assim no último lance, basicamente. Tava perdendo por 26-10 no último quarto. O Atlanta Falcons fez o que faz de melhor, falconizou, né? Entregou o jogo e o Saints acabou virando no finalzinho. Vai ser muito interessante, tem coisas novas temporada. O James Winston finalmente tem bons recebedores. Michael Thomas voltando de lesão, já fez 2 touchdowns ontem, ou melhor, no último jogo. Então, assim, tem muita coisa boa para acompanhar o Saints. Vai ser um time bem interessante e, como sempre, deve trazer muitas emoções. Então, a realidade é que talvez seja a maior chance nos últimos anos da cidade de New Orleans ter os 2 times nos playoffs, né? Que nem é uma chance tão grande, mas é a maior chance dos últimos anos, então a gente tem que aproveitar isso aí
E é isso aí. Se vocês quiserem saber as coisas sobre o Saints, vou até fazer um merchan meio pessoal agora, que eu faço parte do Saints Brasil lá. Você entra no nosso site mundorudete.wordpress.com. Eu sempre faço os pré-jogos lá, escrevo os pré-jogos, então você já fica por dentro de tudo. Tem mais matérias lá, tem o nosso podcast. É isso aí, galera. Quem gosta do Saints, segue lá. É isso aí, o Ivan foi mais rápido que o Kira Lewis aí no review, mas também no nosso, na FN Network também você encontra as informações aqui do Saints, né? Já que tá na casa, você também acaba encontrando. Sim, tem o Under the Superdome, que é um podcast que fala do Saints aí também, que é um podcast até parceiro nosso. Beleza. Então, gente, colhem lá na FN Network que você vai encontrar bastante conteúdo. Então, vamos à nossa pauta. Pessoal, então, depois do draft, né, a gente teve aí a Free Agency, né, que o Rafa já deu até um spoiler aí de várias situações que ocorreram, gente que assinou rápido, tem gente que assinou depois, tem gente quase que não assina, né? Mas o foco maior do nosso time foi a renovação do Zion Williamson, né? Que já era algo esperado, né? Tinha gente que dizia que ele ia sair, que ele ia pedir para ir para Nova York, né? Como sempre, o Knicks sempre pegando os melhores jogadores, né? E inclusive pegaram até os colegas de Duke do Zion para tentar convencer ele para lá. Mas ele viu como é que foi a última temporada, então ele resolveu abraçar realmente o projeto, né? Porque a campanha até os playoffs foi muito além da expectativa, né? Então, o nosso querido Zion assinou, né, a extensão máxima dele, né, 5 anos por 193 milhões, sendo que essa extensão ela pode subir, né, se ele seguir alguns critérios, né? Inclusive aí o Rafa vai falar um pouco mais. Mas o que eu tinha para comentar realmente era que eu esperava que o time fosse movimentar um pouquinho mais, mas inicialmente parece que não é muito foco, né? O foco realmente foi a renovação do Zion. Então, Rafa, conta pra galera aí o que você achou aí dessas cláusulas, né? Que realmente tem alguns pontos aí que vamos dizer assim, pelo que os haters sempre falam, né, que o Zion não é profissional, que ele tem que cuidar do peso, tem que emagrecer, que ele vai ser um bust, etc e tal, né? Comenta pra gente aí como é que tá estruturado esse contrato, né? E se, na tua opinião, ele tá alinhado, né, com o que a gente espera do Zion dentro de quadro. Muito bem. Então, como o Gilson falou aí, né, o Zion assinou o contrato, né, a extensão de contrato dele pelo máximo que ele podia, né, vindo do contrato de rookie, 5 anos, 193 milhões de dólares, mas o careca aí é danado, né? Então a gente tem um monte de mini coisinhas aí, algumas são totalmente relevantes, outras são um pouco mais. Então eu vou passar rapidinho por elas aí. Para quem está tentando entender mais ou menos como que foi esse contrato, ele é quase igual ao contrato que o Embiid assinou. Ou seja, o Zion ele pode ser cortado, entre aspas, né? E o Pelicans salva uma grana aí, mas tem uma pegadinha, por isso que isso daí é praticamente não, eu acho que é 99,99% de certeza de não acontecer, é praticamente irrelevante mesmo para o Pelicans. Por quê? Porque isso daí não só acontece, essa cláusula só é ativada se ele for literalmente cortado como fazem assim com um jogador aí de mínimo, de two-way, esse tipo de coisa assim, não garantido, é cortar o cara mesmo. Então, mesmo que o cara tenha grandes problemas aí, sérios problemas aí, vai precisar de algo muito catastrófico mesmo para o Pelicans considerar cortar ele mesmo, dar wave no cara. Então, é algo muito, muito catastrófico mesmo. Para a gente ter ideia, acho que nem o Derrick Rose foi cortado. Então, não acho que isso daí seja relevante, mas tá aí, né? Vai que é uma proteção extra aí, que eu fiquei até surpreso do camp do Zion concordar, né? Outra coisa, essa sim é super importante, essa é muito relevante, é que esses 193 milhões de dólares aí são para a atual situação do Zion.
Se ele fizer mais ou fizer um All-NBA Team, que ele nunca fez, né? Ou se ele ganhar MVP, ou se ele ganhar melhor defensor da temporada, automaticamente esse máximo sobe para 231 milhões de dólares em 5 anos. Então, baita de um salto aí de 193 para 231 milhões, o que, na minha opinião, como não é o meu dinheiro, é da tia Benson, né? É uma coisa excelente para o Pelicans, porque eu imagino que esse cara vai vir com sangue nos olhos, gigantesco. Eu acho que esse cara nunca teve tão motivado na vida dele. Ele tem aí uns 38 aí milhões, aí umas 38 milhões de razões aí para conseguir pelo menos um All-NBA. Então, eu acho isso uma boa coisa, na verdade, para o Pelicans. E se ele precisa conseguir, né? Na verdade, isso daí esse ano, porque é o último ano dele de rookie. Se ele não conseguir esse ano, já não conta mais pro próximo. Então, ele precisa vir para matar essa temporada. E outra coisa, que é curiosa, pelo menos, né? Que é para os haters, que o Gilson falou, né? Que ficam falando que ele é gordo, que ele tá fora de forma. Eu mesmo já chamei de Obezion, de um monte de coisa aí, também porque claramente ele não tava no melhor shape da vida dele, né? Tem uma cláusula no contrato dele também, onde a soma do peso dele em libras, mais a porcentagem de gordura corporal, então somando o peso em libras com a porcentagem de gordura corporal dele, tem que estar abaixo de 295. Se for em quilos, você somar o peso dele em quilos, mais a gordura corporal, tem que estar abaixo de 134. E ele vai ter medições, né? Ele vai ter pesagens periódicas, não especifica de quanto em quanto tempo, mas ele vai ter pesagens periódicas e medições, né, de gordura periódicas para manter isso daí. Ele vai abrindo mão de salário garantido, ou seja, novamente, ele não vai reduzir o salário dele. Esse salário garantido é em caso dele ser cortado. Então, por isso que eu falei, não é muito relevante, mas é curioso, né? Não acho que isso daí é o que vai fazer ele emagrecer ou engordar, porque ele precisa ser cortado para que isso entre em efeito mesmo. Mas eu acho que é uma coisa também curiosa de ver como ele aceitou esse número de condições aí que são, na sua maioria, né, desfavoráveis para ele. Isso eu acho que é um baita sinal para a gente, para a franquia, para os fãs, né, do quanto ele está comprometido e do quanto ele acredita nele mesmo e do quanto que ele acredita que ele vai dar ainda um salto a mais. E o Zion, mesmo fora de forma, vindo de lesão, que a gente viu uma temporada quase inteira dele, já foi espetacular já, né? Então, assim, quanto ao Zion, eu não tô pessimista essa temporada, eu tô muito otimista, justamente pelo contrato, né? Por todas essas mini cláusulas aí, detalhes aí, e ele ter aceitado tudo isso daí, para mim é um baita do recado, diz muito a respeito de onde ele tá em relação à franquia e onde ele está em relação à expectativa com ele mesmo, né? Então, acho que coisas boas aí, mas o que vocês acham? E aí, Ivanzinho, você que é a pessoa mais otimista aqui desse time, e o que você achou dessa renovação? Concorda com o Rafa? Realmente, ele vai estar comprometido aí para essa temporada? Você acha que ele vai conseguir chegar nesse All-NBA para ganhar esse dinheiro a mais? Qual que é a tua opinião aí? Olha, se ele chegar no All-NBA em uma dessas três maneiras aí, eu queria dar um spoiler que eu vou ganhar dinheiro também. Porque eu apostei uma graninha que o Zion vai ser MVP da temporada. E assim, a odd tava gigantesca. Acho que era 51, alguma coisa assim que tava pagando. Então se o Zion for MVP, eu vou agradecer milhões de vezes. Vou fazer muita grana. Pros meus padrões, é claro. Então assim, já deu pra perceber. Você falou que eu sou a voz da torcida e tudo mais. Eu já tô iludido. Já até botei a graninha pra Zion MVP. Claramente isso é muito difícil. A NBA é uma liga muito competitiva. E se tiver a chance do cara ser MVP é muito pequena, por conta de ter muitos caras bons jogando ali, né? Mas assim, o hype ele tem, né? Então é um ponto positivo ao redor dele também. As coisas dele são um pouco superestimadas, assim, quando são positivas. Então a gente tem que contar um pouco com isso a nosso favor também. Agora,
Não que ele seja superestimado nem longe disso, né? Ele mereceu cada centavo ali, talvez não quanto à produção dele em si, né? Quantitativa, mas a qualidade dele quando tá em quadra é algo gigantesco, é algo fora de série mesmo. A gente que acompanhou o Zion, né? A gente sabe. E eu acho que eu nem preciso ficar falando muito isso aqui, porque é chovendo molhado, todo mundo sabe o quão incrível, né? Ele é como jogador, o quão difícil é de marcar ele, se não impossível, em muitas das jogadas, né? Então, e ele aparentemente agora abraçou de vez a causa, de fato, ele estava há algum tempo um tanto quanto desleixado, talvez um pouco por conta da lesão, a gente não sabe das lesões, né? Então, claramente ele não estava muito feliz com a situação, mas ele é um jogador que, no geral, ele é comprometido, ele quer vencer, e isso importa muito para ele, né? Deu para ver até como mudou a postura dele. Talvez não seja da maneira mais ideal, mas como mudou a postura dele a partir do momento que o Pelicans começou a engrenar de fato, né? Então, ele vai ter tudo agora nas suas mãos ali, vai ter uma torcida que vai apoiar ele totalmente. E esses incentivos, assim, eu não acho que ele precisava desses incentivos para desempenhar um basquete de alto nível, mas obviamente isso faz muita diferença, como o Rafa falou, se você está jogando e você sabe que se você fazer um All-NBA você vai ganhar 38 milhões de dólares a mais, muita grana, provavelmente grana que talvez nem... Posso estar até equivocado nessa aí, mas talvez o Zion não viu tudo isso de grana na vida dele ainda, né? Apesar que esses contratos milionários da Nike pode ser que sim, mas a questão é um dinheiro que para todo mundo, até para quem é rico, enche os olhos. Então, com certeza ele vai dar um gás a mais aí. E talvez não tenha sido tão difícil para ele aceitar essas exigências, entre aspas, ruins que vieram juntas aí, né? Ou talvez um tanto quanto agressivas, tanto pelas condições, né? Como o Rafa falou, é só em caso dele ser cortado, o que sinceramente não vai acontecer em provavelmente nenhuma hipótese. Mas ele sabe que ele ficou devendo em certos pontos, né? Talvez não só por culpa dele, mas ele sabe que ele está sujeito a esse tipo de coisa, então cabe aceitar, até porque as condições positivas são bem mais de encher os olhos, né, do que as condições negativas. Então, entre aspas, negativas ainda, né, que é basicamente o Pelicans pedindo o mínimo para um jogador profissional. Então, cara, eu também tô muito iludido. Eu sei que o time já foi incrível na temporada passada. Sem o Zion, e você bota um jogador ali que tem potencial de ser MVP um dia naquele elenco, não tem como você não entrar no bonde do hype e vir aí botando uma grana pro Zion ser MVP e ele não ser o único milionário ao final da temporada. Nunca botei tanta grana assim. Olha, daí vocês veem o grau de comprometimento aqui, né, do Ivan aí com relação ao MVP Zion, né? Então, assim, realmente a expectativa é muito positiva, né, gente, com todas essas cláusulas aí, justamente para que ele tenha mais, vamos dizer assim, mais vontade realmente de superar, né, isso daí, né, essas expectativas, porque ele, quando saudável, realmente estava jogando nesse nível aí, né? Então a gente espera, né, que depois de tudo que o time fez, né, com a ausência dele, né, para que ele possa realmente se conscientizar que o caminho que a gente está indo agora é um caminho aí de evolução, né, em relação ao o que foi feito nessa última temporada, e a expectativa é muito positiva, né, para que a gente chegue a isso, né. A gente, né, na Summer League teve já alguns... A gente não vai comentar aqui muito, né? Mas já teve algumas questões aí com relação a contusões, né? Tô até batendo aqui na madeira aqui para que nada aconteça, né? Com o nosso core time aqui, porque realmente vai passar muito, né? E inclusive na NBA esse ano vai ter algumas mudanças aí com esse torneio no meio da temporada e tudo mais. Então vai ter algumas mudanças e a gente espera aí que o time possa ter realmente uma evolução com relação a isso, né? Beleza, gente? Então aí, né, primeiro ponto que a gente queria destacar era realmente
essa renovação, né, que basicamente era o que a gente estava esperando. Porém, durante todo esse período da free agency, né, correram várias histórias aí, né, de jogadores aí do Brooklyn que iriam ser trocados, iam ou não iam, né, teve algumas situações aí que forçaram times, né, times que eram competitivos a ficaram mais fortes, né, como casos do Cleveland Cavaliers, né, que recebeu o Donovan Mitchell, né, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, e também no Minnesota, que recebeu o Rudy Gobert, né, então os times se reforçando, né, então com todo esse cenário, né, por exemplo, um time que estava na Conferência Oeste e acabou se, vamos dizer assim, não provavelmente não vai fazer a mesma campanha, né, do último ano, que é o próprio Utah, a gente vai comentar um pouco mais, mas com relação às expectativas, né, para a temporada. Rafa, o que você espera aí do time? Você acha que o time vai brigar pelo play-in de novo? Você acha que tem capacidade para chegar no playoff, né? Ou até brigar por mando de quadra, assim? Qual que é a tua expectativa, né? Com todas as, vamos dizer assim, com que o time se reforçou no ano passado, que basicamente foi manter o nosso Zion, né? E qual que é a tua expectativa aí até? Que a gente também fez as adições aí do draft, né? Mas aí, você acha que qual que é o teto desse time aí para essa temporada? Pois é, eu acho um pouco imprevisível ainda, justamente porque a adição do Zion é gigantesca, né? É um cara que tá fazendo o Ivan aí botar dinheiro para MVP nele. Eu acho que a gente ainda não tem a dimensão do quanto esse cara é realmente saudável, realmente em forma, que acho que deve ser a primeira vez dele aí que ele vai ter uma pré-temporada completa mesmo, né? Para poder trabalhar no jogo dele e não se recuperar. Então, eu acho que eu pelo menos acho um pouco difícil de prever como que esse time vai entrar, mas eu acho que eles têm um potencial assim de surpreender até. Tudo vai depender de eles terem saúde, vamos dizer assim, né? Se ninguém ali perder muito tempo, dos principais ali, dos 6 principais jogadores, pelo menos, aí eu acho que o Pelicans consegue surpreender aí até beliscar em um top 5 aí da Conferência Oeste. Mas eu acho que uma das coisas que acabaram sendo uma bênção disfarçada aí dessa lesão do Zion foi o crescimento do Ingram com a bola na mão. O crescimento do Ingram não como um scorer, a gente já sabia que ele conseguia botar 30 pontos qualquer noite. A gente viu nos playoffs que quando precisou, ele subiu ali de 22, 23 pontos por jogo na temporada regular para quase 30, sem cair a eficiência, matando bola de tudo que é lugar. Então, a gente sabe que ele, matando bola, ele consegue, mas ele como playmaker cresceu muito essa temporada, por obrigação, né, por necessidade, mas ainda assim, eu acho que a adição do Zion e essa melhora com o playmaker do Ingram, eu acho que vão ser meio que a fagulha que podem elevar o Pelicans aí a surpreender bastante gente aí, porque acho que o Ingram aprendeu bastante como não só fazer cesta, mas como criar cesta para os outros de uma maneira eficiente e constante, que vai ajudar bastante até o Zion se integrar mesmo, entrar no esquema do Willie Green, que ele nunca jogou pelo Willie Green, né? Ele ficou machucado a temporada inteira que o Willie Green começou e fez como técnico. Então essa é a minha expectativa aí, quem sabe a gente consegue recuperar o Devontae aí também aí, para que ele pelo menos seja capaz de entrar aqui e ali aí 10 minutinhos por jogo, 8 minutinhos que seja aí, matar uma, 2 bolinhas e balançar a toalha lá no banco, né? Porque acho que esse é o ponto mais baixo da carreira do cara, né? Acho que desde que ele entrou no NBA, ele nunca teve num ponto tão ruim, assim, tão desacreditado. Então, são essas as minhas expectativas pro elenco, pelo menos aí. Mas realistamente, assim, se é que essa palavra existe, eu acho que o Pelicans acaba ficando ali mais ou menos mordendo ali no limiar entre escapar do play-in ou não. Eu não acho que o Pelicans fica ali em 8º, 9º, 10º, mas eu acho que fica ali entre
entre o que é uma sétima, sexta posição ali, que isso daí é assumindo que a gente não vai ter uma baita saúde, né? Não é assumindo que a gente vai acabar perdendo jogadores importantes por algum período de tempo, mas isso daí também está sujeito a acontecer com outros times, né? Também a gente só tem um histórico de azar mesmo nesse departamento. Então, na realidade, o que eu penso é por aí, por volta de sexto, sétimo, talvez quinto lugar, mas a gente pode surpreender e fechar ali num top 4 aí. Mas eu acho mais realista por volta desses 5, 6, 7 aí dessa região. Bem o padrão Rafa Politi, né, de expectativa, né, tá bem alinhado com o que realmente o Rafa pensa, né, então, Ivanzinho, você agora vai pro outro lado, né, mas antes, né, vou só relembrar aqui os times aqui que tem, né, os principais highlights aqui, né, temos o Phoenix Suns, né, que basicamente manteve, né, o que teve da última temporada, basicamente só renovando com o DeAndre Ayton, né, de grande movimentação, né, o time teve a segunda campanha aí, que foi o Memphis Grizzlies, né, do hypado Ja Morant, né, que também não se reforçou muito, mas fez algumas movimentações. O campeão, né, o Golden State, né, que vai manter realmente a mesma base. O Dallas, né, que está tentando se reforçar e trouxe o Christian Wood aí, né, para ajudar o Luka, apesar de ter perdido o Jalen Brunson, né, que vai ser estrela de Nova York. O Utah, né, que basicamente tá se reconstruindo, né, então tem um núcleo jovem aí, não sabemos aí como é que vai ser. O Denver, que, né, vai ter o retorno de Jamal Murray, né, para jogar com o Jokic, também já é uma adição com mais expectativas assim, parecidas com a do Zion. Michael Porter também, né? Vai ter o Michael Porter também. Temos aí o Minnesota, que foi o time aí que, vamos dizer assim, ganhou, vamos dizer assim, mais corpo, né? Apesar de não ser como eles vão jogar com dois gigantes lá no garrafão, né? Mas tem o Ant-Man aí que tem mostrado evolução, né? Tem o Clippers, né? Que com o retorno do Kawhi, né? E fora aquele monte de adição que fizeram, né? Na última temporada, né? Aí o Spurs, que basicamente está se reconstruindo. O Lakers, né, que agora, sob nova gestão, né, estão esperando aí que o time volte a brigar pelas cabeças. O Sacramento, que agora vai começar desde o começo com o Sabonis e o Fox, né, então a gente não sabe como é que vai ser. E o nosso querido Portland Trail Blazers aí, que está se reconstruindo também, né. O OKC e Houston basicamente brigam mesmo só para a escolha de draft, né, e evolução dos jogadores. Então, Ivan, com base aí nesse cenário aí desse Oeste, você vai ser mais otimista que o Rafa? Ou você vai ficar mais ou menos aí no mesmo nível? Aí? Conta pra gente. Eu sei que é cobrado que eu seja otimista aqui, tanto geralmente pela falta de otimismo do Rafa, mas assim, eu vou ser justo, o Rafa já faz algum tempo já que ele tá sendo até não tão pessimista, o que me facilita, a gente tá acabando até, muitas vezes até entrando num consenso entre a razão e a emoção, né, como diria NX0. A questão é que como que é a palavra? Uma previsão bem realista do Rafa, que eu particularmente concordo. Você vê até isso que você fala, na real, Gilson, só embasa ainda mais, eu acho, pensar dessa maneira, porque você pega times aí, né? Obviamente a gente supõe os times saudáveis, né? Que aí você viu Phoenix Suns, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, o Los Angeles Clippers saudável. Ó, pelo menos aqui já são 4 times que eu vejo na frente do Dallas Mavericks, talvez, assim, mas são 4 times no mínimo que com certeza tem tudo aí para ficar na frente do Pelicans, muito por conta de entrosamento e tudo mais. Questões nesse sentido que a gente já sabe que faz a diferença. O desmanche do Utah Jazz foi algo muito positivo, né, pra gente acabar ganhando umas posições aí. Mas é um cenário muito competitivo. O próprio Memphis Grizzlies, né, que a gente até costuma subestimar um pouco, na verdade, mas é um time muito bem treinado, é um time que funciona bem, que ganha jogos, que compete.
não ganha muito da gente, mas dos outros times eles costumam ganhar. Então, assim, é uma situação muito difícil. Tanto que eu ainda vou bater na tecla que o Rafa falou, de que vai muito de como vai vir o Zion. Assim, a gente sabe do potencial que tem Zion Williamson de chegar aí, se ele jogar em nível de MVP. Olha aí, eu não falei o Denver Nuggets, esqueci dele aqui. Tive até que olhar aqui para lembrar, mas é isso mesmo. A gente sabe do potencial que tem, né, o Zion de, sei lá, de jogar em nível de MVP. E, obviamente, se ele viesse jogando já num nível desse tamanho, isso aumenta muito ainda o teto do Pelicans, e a gente pode com certeza brigar ali por mando de quadra, pelas cabeças do Oeste, logo na temporada regular. Mas a gente sabe a realidade, a gente sabe que isso é o mais otimista dos mundos, o que a gente espera que aconteça, mas a gente sabe que é normal, não é nada de se preocupar caso o Zion oscile, caso o time oscile um pouco também. Vai ser a primeira temporada completa com o CJ McCollum, então vai ser uma situação nova. Obviamente isso é positivo, porque os caras já vão estar treinando desde a pré-temporada juntos, já devem estar fazendo uns esquentas, umas resenhas juntos aí para se conhecer cada vez mais, né? A gente sabe que o Zion e o McCollum conversaram bastante. E sem esquecer, claro, do Brandon Ingram, que é uma estrela também. Então, a gente vê isso aí, com certeza é o melhor elenco que a gente tem nos últimos vários anos. Vários mesmo. Vocês são mais velhos que eu, podem falar aí. Se vocês lembram de algum Pelicans tão talentoso quanto esse, até jogar bola para uma outra pauta aí, se vocês querem conversar. Pelo menos de nome, assim, né? E vou até especificar no quinteto titular, porque a gente tem algumas incógnitas, principalmente no banco. E isso também vai variar, né? Porque a evolução do Herbert Jones, que talvez nem precise evoluir mais muito, né? No sentido do que o Pelicans precisa. Talvez nas bolas de 3 ali. A evolução que pode acontecer do Trey Murphy. Os jogadores jovens que vem aí, né? O Dyson Daniel chegando no draft, o Alvarado. Então, assim, é um time que a gente vê um potencial, um teto gigantesco. Um teto muito alto mesmo. Mas são muitas incógnitas, são muitos jogadores. Esse cara pode ser fenomenal, pode ser muito bom, pode contribuir bastante. Mas que ainda não mostraram constantemente isso. Então é isso. O Pelicans vai ser. Não acho que vai ser 8 ou 80. Eu acho que a gente pode ser 80, ou a gente pode ser algo ali próximo de uns 60, que talvez levaria a gente para. Talvez não, que deve levar a gente para pós-temporada, que deve fazer a gente brigar por playoff direto, não por play-in, mas que pode ser um time que oscila um pouco, tanto por essa falta de experiência, quanto por saber quem vai vingar, quem que não vai. Mas, assim, no melhor dos mundos, a gente briga ali por uma seed 2, 3, 4, ali um mando de quadra, mas, sendo realista também, talvez a realidade seja brigar ali entre a seed 4 e a seed 7 ali, não pegando o mando, mas também, se tudo der certo, não precisando jogar jogo de play-in, o que já seria muito incrível, ao meu ver, pelo menos. E você acha que vocês concordam comigo? Eu concordo, né, que realmente o Oeste, ele é muito selvagem, né? Times aí que a gente imaginava, assim, que fosse cair um pouco, a gente, pelos movimentos aí, alguns se reforçaram bem, né, aí realmente torna aí, né, e esses retornos, né, tornam aqui uma incógnita, né, nesse momento a gente cravar, assim, exatamente qual que seria a posição, né? Porque a palavra de ordem, né, nessa temporada para todo o Oeste é saúde, né? Então, se você conseguir manter suas estrelas saudáveis, com certeza você vai estar brigando aí pelo topo, né? Então, para a gente, nesse início, eu acho que realmente é um consenso, né? Eu creio que a 6ª posição aí, eu acho que seria para a gente o mais realista realmente para o que a gente quer. Porém, vai depender muito da variação dos outros times, que realmente está um cenário muito nebuloso ainda, a gente não sabe
se times aí como o Portland, né, que fez uma campanha ruim, o próprio Lakers, né, que também teve uma campanha muito ruim, se eles vão conseguir voltar, né, ao que tinham realmente, né, e a gente também tem que saber como é que vai ser esse entrosamento, né, como vocês falaram, né, porque agora começando desde o início, toda a parte lá do esquema tático do Willie Green, que com certeza ele, com a base que ele fez no último ano, né, certamente ele vai ter uma defesa um pouco mais desenvolvida em relação ao ano passado, né, porque os jogadores já entenderam qual que é o estilo, né, de defesa dele, a variação, o tipo de pressão que ele faz, o tipo de variação, né, dependendo do time, né, então os jogadores aí com Herbert Jones, o próprio Alvarado, né, o próprio Dyson Daniels, que são jogadores muito inteligentes defensivamente, com certeza eu imagino que eles devem ter uma evolução aí com relação a isso. Isso vai facilitar muito o trabalho das estrelas, né, porque daí o Ingram, né, que teve uma evolução defensiva, né, não é um defensor ainda, mas já é mais regular do que era, o próprio Valanciunas, né, sendo mais ele usando, né, a inteligência e envergadura dele. Então, assim, eu creio, né, que o time tem tudo para evoluir, né? Então, vai depender muito de como que vai ter o cenário do Oeste, né? Mas inicialmente eu acho que chego nesse consenso com vocês que é um time que vai ficar realmente entre quinto até o sétimo, né? Eu acho que o Rafa foi muito feliz aí na análise dele, porque realmente é um time que tem muito potencial, mas a gente está numa conferência muito competitiva, né? Então isso faz com que o time realmente vá ter os seus, vamos dizer assim, upside down, né? Então vai ter os seus altos e baixos aí, e daí a gente vai, durante a temporada, ver onde que a gente vai chegar. Beleza, gente? Então, eu vou trazer, já que a gente está falando aí sobre times e tudo mais, né? Tem uma franquia que realmente, comandada aí por um cara aí que não dá ponto sem nó, que é o Danny Ainge, né? Que é o Utah Jazz, né? Que era uma franquia aí que sempre fazia ótimas temporadas regulares, mas que o time acabava não indo muito longe nos playoffs, né? Então, resolveram pisar no freio, né? Então, um time que sempre ia bem na temporada regular, mas sempre oscilava dentro do playoff, né? Não conseguia passar da primeira fase, então deu aquele ponto assim, olha, daqui eu acho que esse time não passa, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos reconstruir, né? Então nessa reconstrução, né, eles mandaram o Donovan Mitchell, né, pro Cleveland, né? Então em retorno aí tiveram alguns jogadores aí como o Lauri Markkanen, né, que eram uns que estavam naquela lista inicialmente. Tem o Ogbaji e veio mais um monte de pique, né? E também, né, o próprio Minnesota, né, também que absorveu o Gobert, né, que recebeu um salário de 38 milhões. Então, assim, nessa troca aí também acabou recebendo alguns jogadores bem produtivos, né, como Malik Beasley, recebeu o Vanderbilt e recebeu mais também uma porrada aí de escolha de draft, né? Então, hoje, né, o Utah tem aproximadamente aí umas 16 a 17 picks aí pelas próximas temporadas aí nesse monte de troca, né? Então, o que foi muito noticiado, né, nas últimas semanas é que dos jogadores experientes que eles têm, né, começando pelo Mike Conley, né, que hoje recebe um salário de 22 milhões, o Bogdanovic, que ainda tem um salário expirante de 19 milhões e meio, né, e o Jordan Clarkson aí, que recebe 13 milhões, né, então são jogadores que estão sendo muito ventilados aí para trocas, né, então fora isso tem outros jogadores aí que também chamou atenção, né, por exemplo, o próprio Vanderbilt, que é um ótimo defensor aí, né, que ajudou muito o Minnesota, né, e até o próprio Beasley, né, que é um chutador aí que o Pelicans precisaria, né. Mas aí, Rafa, o que tu acha desse, assim, eu tô falando do Utah, porque é o time que realmente está em rebuild, mas do time que a gente tem atualmente, né,
Você vê nesse primeiro momento a gente fazendo a troca para algum desses jogadores do Utah ou algum outro, né, para estar reforçando o time? Olha, nesse momento, eu não acho que o Pelicans vai se mexer. O que eu acho é que eles vão tentar se mexer, mais movimentos na bordinha ali para criar roster spot mesmo, para criar alguma vaga aí, mas para trazer pessoal aí undrafted, para trazer mais jovens para ficar por perto mesmo. Não acho que inclusive eu não acho nem que é um momento do Pelicans tentar se arriscar nessas águas aí. Tá todo mundo ainda de começo de temporada, todo mundo acredita que vai dar certo a temporada, né? Você vê o pessoal do Knicks aí achando que vai ganhar 50 jogos, que vai para playoff. Todo mundo é piadista essa época do ano, né? Então, eu acho que os preços são altos para você se mexer no começo de temporada, assim, na pré-temporada principalmente, né? Porque todo mundo acredita que tem um time vencedor e que tá só faltando um ajuste aqui ou ali para chegar mais longe. Então, ninguém vai querer se desfazer barato, ninguém vai assumir o tanque. Tirando essas franquias que você já citou antes, né, que essas aí já entraram já pensando no Victor Wembanyama. Então eles já estão no Wemby Sweepstakes ali, já pensando no draft da próxima temporada, mas são poucas, né, franquias. Você citou aí pelo menos umas 10 franquias aí que juram para todo mundo de pé junto que elas vão para os playoffs ou que vão disputar título. Então, eu não vejo o Pelicans fazer nenhum movimento até próximo da trade deadline, mas eu ainda acho que o Pelicans precisaria de um center backup, um reserva center aí que aguente o rojão, porque eu não confio no Larry Nance jogando. Vamos supor que o Valanciunas se machuca, por exemplo, eu não acho que é o ideal você jogar 30, 32 minutos por jogo o Larry Nance. Eu acho que ele é um cara para momentos mais curtos, para stints mais curtos. Jackson Hayes, eu não sei o que esperar dele. Tem jogo que ele parece uma estrela, tem jogo que ele parece que joga vôlei e sem querer caiu na quadra errada. Eu não sei, não gostaria de pagar o próximo contrato dele, inclusive. Então, eu procuraria aí algum pivô, algum 5 backup para o Valanciunas mais confiável, vamos dizer assim, um cara que tenha condição de ser titular aí por 10, 12 jogos aí jogando um tempinho só para segurar o rojão. Mas fora isso, eu não vejo muito buraco no Pelicans, não. Como vocês falaram muito bem também aí, né? O Ivan principalmente falou que a gente tem essa meio que dependência no banco aí dos jovens darem um passo para frente. Então eu fico meio assim de trazer veteranos que vão ocupar minutos que esses jovens precisam, né? Como a gente já meio que concordou aqui, esse não é um ano para o Pelicans brigar por título, brigar por mando de quadra, nem nada. Se vier, maravilhoso, ótimo, todo mundo deve ficar feliz, com certeza. Mas eu acho que não é nem a expectativa, né, que a gente seja title contender nessa temporada. Então eu acho que é uma baita de uma oportunidade aí para trazer a molecada, para trazer o Trey Murphy, para tentar introduzir aí o Dyson Daniels aí alguns minutinhos aqui e ali, para estabelecer o Alvarado, que nem o Ivan falou, né? Eu acho que isso é mais valioso do que a gente trazer alguma ajuda veterana, na minha opinião, tirando os bigs, tirando, né, o nosso garrafão um pouquinho mais experiente, mais velho, né? Então eu não confio realmente no Billy Hernangomez. Apesar dele ter feito alguns jogos monstruosos, eu lembro de um contra o Philadelphia 76ers que, rapaz, parecia até que ele podia ganhar mais minutos aí. Mas não sei, eu ainda acho que esse é o único buraco mesmo que o Pelicans precisaria ter um pouquinho mais de atenção. O resto é desenvolver, é dar minuto para a molecada, aproveitar que eles estão num núcleo aí já com os titulares mais estabelecidos, né? Aproveitar e trazer essa molecada para jogar com o CJ, com o Ingram, agora com experiência de play-in, playoffs. Quem sabe aí, né, um Zion mais maduro aí também, porque o talento do cara é sem igual, né? Então, eu acho que o Herb Jones também aí já é um rookie um pouco mais velho, ele já era um rookie mais velho ano passado, né? Já tem agora uma baita experiência também de playoffs e play-in, então eu acho que é um cenário perfeito para, pelo menos dessa molecada que o Pelicans tem, um deles aí dar um pequeno salto, vamos dizer assim, o que a gente esperou do Nikhil, né, e não aconteceu nunca. Eu acho que provavelmente seja o melhor caminho aí. Então eu não vejo o Pelicans fazendo nenhuma troca até lá pro meio da temporada, não.
Ivan, ele ficou com vergonha de falar Derek Favors ou Hassan Whiteside, mas tudo bem. Nossa senhora, que trauma que você me trouxe agora. Eu tô com a mão tremenda aqui, cara. Meu Deus do céu. Ai, cara. Mas e aí, Ivanzinho, o que que você acha? A gente se movimenta, se não se movimenta? Traz o Nikhil de volta. O que que tu acha aí pra esse começo de temporada? Eu sei que tem gente lá do nosso grupo do WhatsApp que se você fala Derek Favors, a pessoa tem um piripaque. Então, eu entendo a nossa realidade de pivôs, na verdade. Essa é a parte boa, né, disso que o Rafa falou, porque se você compara com o passado não tão distante, o nosso maior problema serem os pivôs, né? E a gente ter ali Jonas Valanciunas e Jackson Hayes, que eu também não sou muito fã não, e o Billy Hernan Gomes como opção, né? Comparado com umas temporadas atrás aí, a gente tá no céu. Então, se esse for o maior problema do Pelicans, a gente tá muito bem. E de fato é como o time tá bem e tá fechado, né? Eu acho que é algo que a gente viu desde o draft, talvez, desde ali a free agency e o draft, que o Pelicans basicamente não se movimentou, né? Esses foram movimentos pontuais ali. Eu acredito que tá mais que claro que o Pelicans tá mais que satisfeito com o elenco que tem. A gente não fez nenhuma troca desesperada. Obviamente, né, se envolvemos ali nos rumores pelo Kevin Durant, mas quem não, né? Quem não se envolveria nos rumores por Kevin Durant? Então, eu acho que isso aí é algo que deve ser basicamente abstrai e finge demência, igual o próprio Kevin Durant fez, né? Fingiu demência de todas as merdas que ele falou e agora vai ficar no Nets pianinho. Então, tirando esses rumores aí, né, que surgiram porque o Pelicans claramente tem um dos melhores núcleos jovens da liga, né, e consequentemente traria boas opções, né, numa troca. Então, isso só enaltece ainda mais, né, o elenco que a gente tem, né. Um time como o Pelicans geralmente nunca seria cotado para ser um alvo, né, para um jogador como o Kevin Durant, né, se quisesse para um time competitivo. E a gente viu que pelo menos a mídia aí já viu o Pelicans como um time competitivo e que seria um bom lugar para o Kevin Durant aí, caso ele fosse trocado mesmo. Então, isso mostra, né, isso e mais algumas coisas mostram que o Pelicans tá com um elenco bem talentoso, bem com boas esperanças, e que claramente vai ser algo difícil de mudar. E que talvez nem deve mudar mesmo. A gente deve dar um voto aí de confiança pro Willie Green e pro trabalho que ele vai conseguir fazer com esse elenco aí, que ele já está fazendo com esse elenco. Tem nomes que interessam, obviamente, se durante a temporada aí o Pelicans se mostrasse interessado no Bogdanovic, né, que é um cara, um scorer, um matador de bola de 3 nato, assim, né, basicamente nasceu para isso, e a gente sabe o quão isso poderia funcionar em um time como o Pelicans, que usa bastante o garrafão. Então, o quanto de espaço isso abriria, né? E isso cairia muito bem. Mas aí entra no outro ponto que o Rafa disse, jogar pegar o Bogdanovic, com certeza tiraria minutos de Trey Murphy. E esse pode não ser o timing, né, do Pelicans nessa temporada. O Pelicans é um time que vai buscar evoluir o time que tem. Obviamente, o time que tem é um time de playoff, então vai buscar uma vaga no playoff. Mas temos times na liga em timelines diferentes do Pelicans, timeline mais madura já para brigar por título. E isso faz com que o Pelicans não seja um dos favoritos ao título. E que também não precisa ter pressa para isso, né? Então, daqui talvez uma ou duas, no máximo 3 temporadas, talvez seja o timing perfeito para o Pelicans estar de fato brigando pelo título. E a gente tem que acreditar e não se precipitar nisso. Então, obviamente, são nomes interessantes, talvez Malik Beasley, são nomes que claramente elevariam o patamar do time nesse momento, mas não sei se vale a pena, né, você acabar se desfazendo de algum jogador jovem aí, que talvez poderia até contribuir melhor ou fazer a mesma função por um preço menor daqui 1 ou 2 anos,
você acabar jogando fora nessa oportunidade aí para colocar um jogador veterano no elenco aí que deve ajudar por no máximo 2 anos e depois até cair rendimento ou sair. Então, assim, espero, Justo, que a gente esteja tendo essa conversa talvez daqui a um ano, na próxima temporada, nessa temporada, se o Pelicans estiver precisando de alguém para fechar o elenco e brigar de vez pelo título, a gente tem que ir atrás mesmo. Um cara como o Bogdanovic aí, que provavelmente não vai ser ele, ou pode até ser que seja, né? Depende do time que ele acaba indo. Então, espero que ano que vem a gente esteja tendo essa conversa de uma maneira mais madura aí, tipo, tal jogador não deu certo mesmo, vazou, vamos trocar. Ou tal cara evoluiu, agora ele vai ter esses minutos, com a gente já com pretensões de título. Mas, para isso acontecer, a gente tem que passar por isso que a gente está passando agora aqui, de talvez não trocar os pés pela mão, como diria aqui na roça, não botar o carro na frente dos bois e ir com calma aí na evolução dos jogadores e, consequentemente, do time. Tá certo, gente. Eu acho que vocês estão bem mais realistas, né? Realmente o grupo, né, tá mais fechado, né? Eu só citei mais o Bogdanovic porque, assim, é um arremessador, né? Então, arremessador para jogar junto com o Zion, com o Ingram e McCollum é muito importante, né? Você ter. E o próprio Trey, né, que ele tem evoluído aí, né? Ele parece que cresceu até mais um pouco, né? Então, o cara tá muito comprido. E ele ganhando força, ele pode jogar até como um big, né? Então, você tendo mais um chutador aí e cercando esses 3 aí, você sempre vai ter, em determinadas situações, um ganho, né? Para que o time possa conseguir evoluir, né? Ainda mais, né? Mas, beleza. Então, acho que a gente tá bem... Estamos bem alinhados aí para esse começo de temporada, né? Vamos apostar aí no time. Uma última notícia, né, que saiu, né, agora recentemente, foi o dia que a gente tá gravando aqui, né? Foi que o time fechou a segunda vaga de two-way que ele tinha, né? Trouxe um armador, né? O Isaiah Brogdon, né? Que ele jogou a última temporada em Iowa, né? Então ele foi um undrafted, né? Então ele não foi draftado, porém pelo que foi noticiado, né? Ele era um dos jogadores que estavam sendo especulados para a segunda rodada, né? Então o que aconteceu, né? Durante o workout em Nova Orleans, né? Ele sofreu uma lesão aí no joelho, né? No ligamento, né? Posterior. Eu acho que a ACL é posterior ou é... Agora eu fiquei na dúvida, Rafa. Cruzado lateral. Ah, tá. É o cruzado lateral, né? Então, ele sofreu isso, né? Mas aí o time tá assinando, então talvez ele possa estar retornando, né? Então, ele preenche a segunda vaga, né? Que a primeira foi com o Seabron, né? Que ele também é um cara que gosta de infiltrar, não tem arremesso, né? Esse aqui também parece que é muito parecido, né? Pelo menos os highlights dele, é um cara que procura infiltração, né? Procura... criar para si mesmo. Então acho que o time não foi atrás de arremessadores esse ano, então eu creio que ele deva estar insatisfeito com o que eles têm na mão, mas o que vocês veem aí, se essa vaga de two-way que vocês esperavam que viesse um outro tipo de jogador, ou realmente é uma aposta aí no scout deles aí? Fala aí, Rafa. Pois eu falei o ligamento cruzado anterior, né? Anterior Cruciate Ligament, a sério. Mas, cara, é bem o que você falou. É uma aposta mesmo do Pelicans. Parece que nem você falou, né? Parece que o Pelicans, na verdade, estava de olho nele na pick 41, eu acho que a gente teve, né? E como ele se machucou no workout justamente com o Pelicans, eles acabaram selecionando o outro jogador, né, o Liddell, e ele acabou se machucando também com o Pelicans. Ó, a zica das lesões, pelo menos as lesões estão nos two-way, não estão mais nos titulares, né? Eu aceito isso daí, mas eu não acho que é nada muito significativo, assim, até porque o EJ ainda não tem um contrato, se eu não me engano, ainda com o Pelicans. Então, isso que eu falei anteriormente ali sobre dar uma
uma mexida aí pelas bordas é justamente para fazer espaço para toda essa molecada aí, para o Sebron, que já tá no 2-way, eu acho, para o Liddell e para o Brockington também aí, para Isaiah Brockington. Mas vamos ver, e eu acho também que pode ser uma coisa um pouco, pra gente, assim, no geral, pode passar desapercebido, mas eu acho que isso daí, pra gente e pra futuros free agents e jogadores que talvez queiram, que o Pelicans queira trazer da Europa ou coisa do tipo, eu acho que é mais um movimento que o Pelicans faz no sentido de mostrar, ó, a gente tá lá pra você, né? Eu acho que ficou meio que assim, pô, o cara machucou o joelho no workout com o Pelicans, nós vamos fazer o certo por ele, trazer ele, mesmo que numa vaga de 2-way, mas nós não vamos deixar ele ali desempregado, né, jogado aí aos ventos, né? Então pode ser uma mensagem aí para futuros undrafted ou futuros caras que estão overseas, né, que estão na Europa, que estão na gringa aí, de a gente aqui, a gente faz da maneira certa, a gente cuida das pessoas que a gente tem interesse, que a gente vê potencial, e pode ser um diferencial entre um cara optar por sair de uma situação mais estável na Europa, por exemplo, para arriscar, entre aspas, na NBA, sabendo que o Pelicans talvez tenha esse track record, né, tem esse recorde de do right by the player, né, de cuidar do jogador, de fazer a coisa certa, mesmo que seja talvez um pouco ruim financeiramente aí, acho que a tia Benção não está muito contente de pagar, seja lá o merreca que for, aí, né, para um cara que está com o joelho machucado, para dois, né, no caso do EJ também, mas eu acho que pode ser um sinalzinho aí, meio que pequeno aí, para futuras negociações, quem sabe aí, né, isso daí possa ter um pezinho aí, mas não vejo nada de super significativo. Beleza. E aí, Ivan, o que tu acha dessa opinião do Rafa aí, que realmente a cultura tem mudado, né, mostrando que é o time que se preocupa com os jogadores, né, e que é o lugar certo, né, para esses talentos aí que são ignorados aí no draft. O que você acha? Bom, não vou me estender muito, porque eu acho que não tem muito o que eu acrescentar. O Rafa já falou muito bem aí, também concordo com a opinião dele, e também confesso não conhecer muito sobre o Isaiah Brockington, mas a ideia é, se o Pelicans estiver pensando nesse sentido, de fato é muito interessante, é muito inteligente, né? O Pelicans está tentando mudar a cultura e, obviamente, a maneira como trata os jogadores, isso é algo bem importante. O Willie Green já mostrou muito ser um cara do time, né? Muito cara que se identifica muito com os jogadores. Então, se a instituição Pelicans tratar os jogadores dessa maneira também, vai ser algo muito positivo. Eu só espero aí, como diferentemente de como aconteceu nas últimas temporadas, né, quando os jogadores undrafted acabaram surgindo aí no meio da temporada e surpreendendo positivamente, eu sinceramente espero que isso não aconteça na temporada, que a gente não tenha lesões que façam com que esses jogadores tenham que subir para o elenco titular, e obviamente é legal quando eles mostram ser úteis e tudo mais, mas é melhor que a gente tenha um elenco fechado, saudável, e que o Isaiah Brockington Brock muito lá na G-League aí com o Birmingham Squadron, a gente vai estar de olho, e se ele jogar bem lá, a gente vai dar os devidos créditos aí de 15 segundos para ele no podcast. Tá certo, gente. Então, é mais um movimento, né, do time aí que tá buscando aí preencher as vagas, mas não é algo que vai mudar nada, né, o cenário. Então, agora nossa expectativa realmente é o início da temporada, e daí a gente vê como que o time vai estar evoluindo, né. Então, pessoal, eu acho que era isso, né, que a gente tinha para estar conversando hoje, né. Então, só para Rafa, quiser, por favor, dar o destaque final, se tem algum ponto aí que você acha que é bacana reforçar, e também, né, dar falar para o pessoal reforçar mais uma vez, onde não te encontrar, mas como que pode estar escutando a gente aí. Pois é, eu acho que a gente cobriu tudo aí, não tem muito mais a acrescentar, só que tá chegando, né? Tá chegando a pré-temporada aí. Parece que dessa vez vão passar alguns jogos da pré-temporada na TV, eu não tenho certeza se é verdade ou não essa informação, mas tomara que seja, né? Porque é uma vergonha. Pré-temporada da NBA você não achar em lugar nenhum os jogos, mas no mais é isso aí, valeu galera,
Não esquece de entrar aí no Fambonanet, que agora é FN Network, mas o site continua mesmo, fambonanet.com.br. Entrar também no Pelicanos Brasil, lá no YouTube, canal do Joanilson, para acompanhar os vídeos dele e o nosso podcast, se você preferir ouvir pelo YouTube. No mais, é isso aí. A gente pretende voltar com uma frequência mais legal aí, né, na intertemporada, vamos dizer assim, pelo menos uma vez ao mês, e depois na temporada regular a gente vai tentar fazer de 15 em 15 dias, né, 2 vezes ao mês. Então, olho aberto aí, mandem as sugestões que vocês tiverem, perguntas, tudo que vocês quiserem pra gente também, que a gente vai incluindo aí nos próximos episódios, beleza? No mais, muito obrigado, um abraço e boa noite aí pra todo mundo, né? Isso aí, Rafa. E aí, Ivanzinho, também dá aí seu destaque final aí, se tiver, reforça aí pro pessoal onde te encontrar, né? Que no caso você já é bem conhecido aí nas redes sociais, né? E dá um reforço aí pro pessoal aí. Eu sou influência, né? O influenciador digital do Pelicans. A questão é a seguinte, né? É bem importante isso que o Rafa falou. A gente vai tentar, e na verdade nos comprometemos a ter uma frequência mais legal de podcasts, né? Tanto para com vocês quanto para com a plataforma, né? Que está nos hospedando, né? E com o Pelicans como fazendo uma boa temporada, como irá fazer, obviamente vai nos motivar mais ainda a falar e falar bem desse time. É isso, sigamos otimistas. Eu sei que vocês que escutam a gente são bem otimistas, são bem emocionados, assim igual eu. Vamos seguir assim, porque a conta vai chegar pra gente de maneira positiva um dia aí. Esse nosso otimismo vai fazer a diferença. Você já sabe onde me encontrar, né? O Pelicans Brasil no Twitter. Quiser saber do Saints, já falei, Mundo Rudete, né? Saints Brasil 09 também lá no Twitter. O site é o Mundo Rudete. E é isso, vamos seguir aí na positividade. O Rafa falou boa noite para quem estava escutando de noite. Se você está escutando de dia, de tarde, bom dia, boa tarde. E aí, valeu, galera, por ter acompanhado a gente. É isso aí, pessoal. É muito legal, né, poder voltar a gravar com vocês, né? A gente já estamos aqui desde 2019, né? A gente é uma família, né? Um time bem unido. Temos várias situações aí que nossa rotina acaba consumindo bastante nosso tempo, né? Mas com essa nova proposta aí do nosso parceiro aí, a ideia é que a gente se force realmente a ter essa periodicidade para que a gente sabe o que vocês realmente gostam, né? E vocês gostam de acompanhar a gente. A gente tem uma audiência não grande, mas muito fiel, né? Então a gente se orgulha muito disso, né? De tá gravando aí em horários aí muito tardes pra gente, mas que a gente sabe que a gente vai fazer o nosso melhor aqui para deixar vocês bem atualizados aí, satisfeitos com todo o nosso trabalho, né? Então, mais uma temporada aí que a gente começa, mais uma temporada aí com bastante esperança e com bastante evolução, né? Então a gente está aqui realmente buscando algumas melhorias, né? Algumas coisas diferenciadas, por exemplo, participação de mais ouvintes, né? A gente até tinha um convidado para hoje, mas ele teve um problema, acabou não participando. O próprio pessoal que já participou aqui com a gente, como o Léo, o Rafa, né? O outro Rafa e o Joanilson, né? A gente espera voltar, né, esse ano, porque a gente está com uma proposta um pouco bem diferenciada. O projeto parece que dessa forma tá caminhando para ser algo mais estruturado, então a gente está bem animado com isso, né? Então a gente espera dar desse passo aí para que a gente possa realmente se firmar, que agora com o time evoluindo, né, vai começar a chegar o pessoal novo, né? O pessoal vai dizer que são os modinhas aí, mas a gente recebe vocês aí de braços abertos e a gente vai quer ser aqui essa referência aí para vocês, né? Que estão chegando e que acompanham, né? A nossa franquia aqui no Brasil. Beleza, gente? Então, o meu destaque final realmente só o agradecimento, né? Eu sei que a gente passou os meses fora, a agenda realmente tomou muito nosso tempo, mas agora já voltando aqui nesse ritmo, e a gente espera estar aí dentro do coração de vocês. Tá bom, gente? Então, novamente, Fambonanet, FN Network,
Spotify, agregadores. Estamos todos aí, né? E contamos agora mais do que nunca com a audiência de vocês, que isso vai ser extremamente importante aí para a sequência do nosso trabalho. Tá bom, gente? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.